Bom dia, Fredson. Bom dia para o pessoal que está entrando agora. Já temos 34 pessoas. Bom dia, Aline. Bom dia, Simone, Ana Kelly, Norma, Washington, Sandra Azevedo. Temos algumas pessoas em grupo. Jeane, Morjana. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Congresso Brasileiro de Faturamento. Se puderem ir colocando aí no chat de onde que estão. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Renato. Thaís, do CDI de Salvador. Sejam bem-vindos. Bom dia, Vanusa, de Feira de Santana. Bom dia, Emily. Bom dia, Abimaele, Clínica Humana, de Jacobini. Cassiele, Ana, Washington. Bom dia, Washington. Pertinho, Ponte Nova. Bom dia, Sandra Azevedo, Unimed de Teresina. Jennifer, do Hospital de Santana. Norma, da Climed. Hospital de Araucária. Bianca. Milena Santos, da LAC Saúde Laboratório. Kate Lima. Todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Bom dia, Muricy, que já está em sala. Bom dia, Bom Ana dia. Kelly. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Fredson, Adriana. Esse menino de Bracatu, São Paulo, aí, eu perdi o nome dele e ele tem participado todos os dias. Obrigado aí, meu jovem, eu não anotei seu nome. Ele é assíduo. Simone aí do hospital. Bom dia, Thaís, Bruna. Obrigado aí, Vicentina. Estamos aí sempre, Muricy. Cada ano melhor que o outro, né? Vai melhorando, sim. A gente já podia ver com o pessoal que está participando quais são os temas que Aí, eles têm interesse. estão me dizendo aqui que Thaís, da CDI, meu ponto aqui, falou que ela é assídua de todas as aulas. Ah, Thaís Thaís, Santana. parabéns. Mas tem sido um congresso muito agradável, com a participação muito grande das pessoas, e depois, como nós conseguimos esse ano, em menos de 24 horas, já postar as apresentações, está super lotado também, no apoio sendo assistido, que vocês podem assistir o que vocês perderam. Isso é muito importante. Doutor Sérgio está te mandando um abraço aí, Muricy. Doutor Sérgio Leite. Acho que a gente já pode... Que hora é essa, Vicentina? 10h06. Acho que a gente já pode ir começando, né? Já pode ir começando, em respeito a quem chega no horário. Isso. Hoje nós temos um tema super importante, né? Nós vamos falar sobre as relações comerciais.
eu falo que é um tema que gera um pouco de desconforto, ao mesmo tempo uma necessidade de empatia e confiança, né, entre os prestadores e as operadoras de saúde. Nós vamos iniciar com o nosso primeiro palestrante, que é o Muricy, né, o José Muricy, né, eu falo que é o nosso mestre na área de gestão de faturamento, né, que, nós, que tem vários discípulos, e seguido do Muricy nós teremos o Fredson. O Muricy vai falar sobre a visão do prestador nessas relações comerciais, e eu dou a palavra a ele agora. Muito bem-vindo, Muricy. Muito obrigado aí a Vicentina e a Fred. Eu conheci os dois, por acaso, em sala de aula. Eu conheci um lá em Minas Gerais, na Rua Bahia, lá na Associação dos Hospitais de Minas Gerais, foi a Vicentina, e conheci Fredson em umas turmas muito interessantes que nós fazíamos em Recife. Vamos voltar a fazer o ano que vem, viu, Fred? Eu e você vamos promover isso. Eram turmas mistas. Quando eu perguntava, você aceita convênio e prestador na mesma aula? Eu vivia uma vida boa, porque eu jogava a casca de banana e eles aí tomavam a palavra e brigavam à vontade, tá? Mas é um tempo muito interessante. Eu quero apenas dizer a vocês que nós atuamos muitos anos na área comercial em apoio, né? Eu sou um dos iniciantes dessa área de convênio. Comecei na Bahia e depois estendemos isso para todos os estados. Foi aí que eu conheci tanta gente. Eu estava vendo Débora ontem, eu conheci em Curitiba, o outro eu conheci em São Paulo, e assim foi criando um grupo de pessoas maravilhosas que apoiam isso aí. Então, quando lá no final dos anos 80, se eu não me engano, 88, 89, que eu já trabalhava na área de saúde, a Associação de Hospitais pediu que eu treinasse os colaboradores da associação para eles poderem atender clientes que tinham convênio, porque até então a associação era voltada para o SUS, tá? E eu entrei para dar esse treinamento às meninas da associação e saí de lá diretor de convênios e professor de faturamento. Foi assim que nasceram essas duas ideias. E eu passei 14 anos negociando pela Associação dos Hospitais, pelo Sindicato dos Médicos, pela Associação Baiana de Medicina. Então, vem daí muito meu conhecimento em relacionamento com convênios médicos. Tá? O que eu queria dizer é que, na verdade, esse movimento de convênio, inicialmente aqui, ele começou lá nos anos 80. Quando eu entrei na área, tinha a Golden Cross e tinham os convênios de autogestão. E, para vocês terem uma ideia, a tabela que existia, não existia nenhuma tabela de honorário médico, da associação médica, nada. Nós usávamos como referência a tabela da Petrobras. Tá? Aí, quando chega em 1990, a Associação Médica Brasileira finalmente lança a MB. É a tabela MB, que foi uma tabela que revolucionou o mercado disso aí. Tá? Outro detalhe dessa época, duas questões que nós temos que avaliar antes de eu entrar no nosso próximo ponto da conversa. Nessa época, e nós vamos falar daqui a pouco da lei da oferta e da procura, naquela época, os convênios procuravam as clínicas para credenciar. Quando eu entrei na área de saúde,
ainda era assim, o mercado começando e as clínicas ofereciam, e tinha clínica que não queria o convênio, achava que o preço era ruim, preferia trabalhar com particular, e assim sucessivamente. E logo depois, no início dos anos 90, a partir de 92, com a não aceitação da MB92 pelos compradores, se iniciou um tensionamento. É aí que teve greve, paralisação, até a implantação da CBHPM. Tá? Eu primeiro, para terminar esse histórico aqui, eu estou contando isso do tensionamento, porque isso vai ser a porta de entrada do próximo assunto que eu vou falar. Então, eu dividi minha fala assim, falar um pouquinho do histórico, vou falar quais as ferramentas um bom comercial deve ter e, finalmente, na minha visão, o que é uma relação proativa. Tá? Então, logicamente, que nós temos que continuar tendo o conceito de que nós temos 3 clientes, né? Nós temos o médico, que muitas vezes é nosso cliente, o convênio e o paciente. Então, nós temos nesse relacionamento, nós temos o relacionamento com o paciente, com o médico e com o convênio. Se eu não tiver o credenciamento, o paciente não pode nem me escolher, a não ser que seja por reembolso. Né? Então, dentro desse contexto. Mas eu digo que um bom comercial ele começa tendo uma boa análise de mercado. Qual o número de vidas que aquele convênio tem na região? Qual a faixa etária do convênio dos clientes daquele convênio? Em que localização geográfica essa clínica ou hospital se encontra? Porque nós temos que pensar assim, em Santa Catarina, 60% das pessoas têm plano de saúde. Tem alguns estados do Nordeste ou do Norte que só 6% da população tem plano de saúde. Então, eu não posso pensar que o mercado é igual quando nós temos uma geografia diferente e a distribuição das pessoas que estão no plano de saúde não é equitativa por região. Por exemplo, na Bahia, aproximadamente 10% das pessoas têm plano de saúde. Mas quando eu estou lá em Vitória da Conquista, eu tenho que pensar quantos por cento tem Vitória da Conquista. Se eu estiver em São Paulo, 40% da população tem plano de saúde. Então, um comercial ele precisa conhecer o tamanho desse mercado e sua região e o tamanho de cada comprador de serviço ou plano de saúde. Na hora que a gente conhece isso, a gente vai ver a nossa própria representatividade junto àquele comprador de serviço. Tá? Eu digo que a segunda grande ferramenta que alguém do comercial deve ter é custos e custos por procedimento. Eu não conheço melhor decisão do que a baseada em custos. Né? Porque muitas clínicas, muitos hospitais, muitos serviços de saúde têm a conta final, a conta do que entrou e o que saiu. Mas, às vezes, eu estou atendendo um convênio que tem margem de contribuição negativa. Eu estou realizando um procedimento que dá prejuízo, aí outro convênio que paga melhor deixa uma margem e eu queimo uma parte dessa margem atendendo um outro convênio que não paga nem o procedimento. Eu digo que até o trocar dinheiro, Fred, vale a pena. Até a hora de trocar dinheiro para encher a clínica, para movimentar, é possível.
mas na hora que paga para trabalhar, isso é um absurdo, né? Então, você acaba não dando um serviço de qualidade, entre outras coisas. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer em todo comercial, e quem trabalha comigo sabe disso, eu não consigo tomar decisão sem uma planilha de custo por serviço. Exemplo, uma cirurgia de abdômen. Quanto é que custa de honorário? Quanto custa de taxa? Quanto custa de material? Quanto foi de imposto? Quanto foi de medicamento? E qual foi o custo direto? Eu não estou falando de custo de back-office, de custo de administrativo. Eu vou à conta até aí, e se ele não me deixa nenhuma margem de contribuição só nos custos diretos, não dá para negociar naquele valor. Mas ele tem um que dá negativo e 5 que dão positivo. Aí nós vamos fazer a conta pelo consumo, se vale a pena ou não. Tá? Mas a decisão, com base em dados e fatos, ela é fantástica. Tá? É ela que vai balizar a gente, porque eu chamo, quando eu estou tomando prejuízo, que eu estou apagando para atender, eu chamo de faturamento marginal. Quanto mais eu atendo, mais eu perco. Eu ouço muito uma conversa, às vezes, que a pessoa diz assim para mim: Muricy, mas eu vou ganhar no volume. E eu tenho só que lembrar que volume negativo, você vai ganhar mais prejuízo. Se aquele procedimento lhe dá 10 de prejuízo e você fizer 100, você vai ter 1.000 de prejuízo. É isso que nós temos que entender. Se ganha no volume, diz que se ganha dinheiro com duas coisas, com margem ou giro. Mas só que um tem que estar associado ao outro. A margem pode ser pequena, mas positiva. Aí, com a grande movimento, você pode ganhar dinheiro, né? O outro jeito é margem grande e demanda pequena. Essa margem tem que ser boa, mesmo com a demanda pequena, para suprir aquilo ali. É uma conta básica. Eu digo que eu não falo de medicina, a gente fala de número, a gente vai poder falar de dinheiro. Vicentina, quando eu estiver perto do meu tempo, me avise, pelo amor de Deus, que eu falo um pouquinho demais. Tá? O terceiro dever de casa de um comercial é entender os modelos de remuneração e as tabelas. A Vicentina deu uma aula de tabela na terça-feira, que eu estou dizendo aí, a pessoa acha que o comercial está desassociado do faturamento. Isso não é verdade. Quem tem que parametrizar ou fornecer as informações para eu parametrizar as regras do meu call center é o comercial. Quem vai parametrizar as regras do atendimento na recepção é o comercial. É ele que negocia, é ele que é dono da informação e ele precisa socializar essa informação para todos. Um comercial que tem a informação só guardada para si, ele é um comercial que não vai funcionar. Comercial bom é o que tem informação, ou treina as pessoas ou parametriza o sistema, porque é uma conjugação das duas coisas. Parametrizar sistema e treinar pessoas, treinar. Eu já treinei, treino de novo. As pessoas precisam ser treinadas todo dia. Eu digo aqui que aqui na Bahia, eu hoje vim de São Paulo de manhã, já estou na Bahia. Ontem, os dias anteriores, eu estava lá em São Paulo. O que nós não podemos esquecer é que tem esse limite que nós precisamos trabalhar, que é entender claramente, primeiro, quais são as tabelas que eu vou negociar. É honorário? É diário e taxa? É material? É medicamento?
gases, porque para cada conjunto desse tem uma tabela ou várias tabelas. Porque se alguém me perguntar como é que eu vou cobrar o procedimento A, eu tenho que perguntar qual é o convênio. Quando me responde qual é o convênio, eu respondo. E qual é a tabela? Que pode ser CBHPM quinta edição com a banda de 20, com a banda de 10, com mais 10, com mais 20. Pode ser a tabela própria do Bradesco, pode ser a tabela própria da Sul América, ou seja, é uma diversidade. Quem não tem conhecimento de tabela não pode participar de reunião comercial. Sem falar no modelo de remuneração. Nós estamos falando de conta aberta, estamos falando de pacote ou é de capitation? Então, isso é fundamental para alguém que trabalha no comercial entender basicamente de modelos de remuneração e se aprofundar em tabela. Tem que ler instrução geral de tabela, tem que conhecer pacotização e, se meter com capitation, vai ter que fazer estudo atuarial. Tá? Então, entre essas ferramentas, custo, não esquecer que tem a Lei 13.003, que regula as contratualizações e, consequentemente, reajustes e outros detalhes que, para negociar também, precisa se conhecer a lei que regula a relação entre planos de saúde e prestadores de serviço. Claro, eu também preciso conhecer a capacidade de pagamento do meu cliente. Eu digo, quando o banco vai me prestar dinheiro, eu sou obrigado a fazer um cadastro, não posso ter ficha suja, assim sucessivamente. Quando eu vendo para um convênio, eu estou dando a ele um crédito, que ele vai me pagar 30 dias depois, ou 40 ou 45. E nós estudamos a capacidade de pagamento dessa empresa, ou qualquer convênio vai me interessar. Então, é outra questão muito importante, essa, e se adaptar cada vez mais às reuniões online, porque nunca mais vai voltar a ser reunião totalmente presencial. Vai continuar agora o relacionamento híbrido. Uma parte vai ser pelas diversas plataformas de reuniões e algumas reuniões presenciais, quando isso se fizer muito necessário, porque ficou comprovado que, muito pelo contrário, as reuniões online facilitaram o encontro de compradores e prestadores de serviço. E, logicamente, um bom comercial entende de TIS e TUS, né? Porque, se não entender de TIS e TUS, vai ter problema. Ontem, nosso amigo Zé Teles estava dando uma aula sobre a TIS 4.0, que já vai vir aí em 2023 para resolver uma parte do problema da LGPD, e ela entra em vigor no próximo ano, já uma nova versão da TIS, e nós, do comercial, precisamos estar muito atentos a tudo isso. E, para finalizar minha fala, eu coloquei aqui o que é que eu entendo, o que é que nós entendemos como uma relação proativa, né? Eu brinco sempre, quando é que eu passei por essas fases todas, era a fase de dar presentinho, era a fase de tomar cafezinho, é a fase de dar jeitinho, tá? Isso vai passando. Hoje, melhorou bastante isso. E o que torna uma relação mais
proativa é a transparência, né? Outro dia eu estava com meu amigo Pernambuco negociando com um comprador de serviço e eu levei minha planilha de negociação de custos. E aí, no meio da reunião, Fred, se eu abrir a planilha com todos os custos, o comprador gaguejou, ele não sabia o que dizer. Ele me disse: ninguém nunca abriu uma planilha para mim de custo. Eu digo, cada vez mais, a tecnologia vai nos obrigar a nos levar à transparência. E a transparência torna a parceria muito melhor, a parceria mais confiável, porque quando a gente examina a maior parte da burocracia que existe na relação comprador-prestador é em função da desconfiança. Um lado não confiar no outro. Um lado diz: mas ele enxerta a conta. Aí o outro diz: mas ele me glosa demais. Aí isso acaba virando uma bola de neve. Eu cobro a mais porque eu já sei que ele vai me glosar e ele me glosa mais porque já sabe que eu vou enxertar. Essa relação ela é péssima. E a forma de melhorar isso é com transparência, é com BI, né? Hoje, não dá mais para enganar lá o plano de saúde. Estou lhe atendendo pouco. Ele tem o BI dele. E eu preciso ter o meu próprio BI, e é o que nós temos hoje, é para poder rebater. Está demais, sim, mas seu custo não cobre nem meu custo fixo. Imagine o variável. Não cobre nem o custo direto. Imagina o indireto. Então, essa transparência, ela virá. Ela virá com certeza. E com a ajuda de um prontuário único, isso vai acelerar tranquilamente quando nós soubermos claramente a relação de um e do outro. Então, a gente coloca como ponto fundamental para uma boa relação a transparência, falar a verdade. Qualquer relacionamento só sobrevive com a verdade, né? Mas precisa-se começar, porque a mentira ela vai enraizando e é muito difícil você quebrar ela de uma hora para outra, tá? Então, é igual aquela história: eu vou diminuir minha margem de matinê e você aumenta diária e taxa. Só que diária e taxa só representa 10% do faturamento. E matinê em um hospital representa 60% do faturamento. Não dá para trocar um percentual sobre 60 com um sobre 10. Tá? Então, são algumas propostas que também precisam ter transparência em cima do número real que os dois lados. Negócio é bom quando é bom para os três lados. E aqui, no nosso caso, é isso. Tem que ser bom para o paciente, para ele poder ter um atendimento de qualidade, ter excelência no atendimento. Tem que ser bom para o prestador, porque ele tem que ter uma margem de lucro, mesmo que pequena, e nós já sabemos que a margem é achatada mesmo. E tem que ser bom para o comprador de serviço que utiliza o nosso serviço. Tá? Mesmo porque, com as verticalizações, aquele poder de barganha dos anos 80 e 90 foi embora. Então, hoje, essa relação, e o que tem que ser proativo hoje, é a busca de diminuição de burocracia para reduzir custos. São propostas claras, com resultados claros, né? Ter foco no resultado. Hoje, os dois lados querem isso. Teve resolutividade do paciente, é a linha da experiência do paciente. Pagou no dia certo, pagou um preço justo, né? Ele não pode ser caro nem barato, ele tem que ser um preço justo. Qual é a margem? É 20%?
é 30%. Então, vamos aplicar uma margem que seja viável, inclusive para que os prestadores de serviço possam fazer investimentos. A gente investe em equipamento, a gente investe em instalação física, investe em tecnologia. Então, esse também é um ponto que a gente acha importante, eliminar a burocracia. Mas, para eliminar a burocracia, precisa ter confiança. Para ter confiança, precisa ter transparência. Né? Outra questão importantíssima, e aí vem uma questão que tem sido muito batida aqui nesse congresso, é robotização, né? Automação e outras coisas que são repetitivas. E nós temos que ter um acordo. Quando eu digo nós, é comprador e prestador, para que esses sistemas conversem, para que seja possível robotizar autorização prévia, robotizar relacionamento de pagamento, aumento e preços, tabela de OPME e assim sucessivamente. Eu já estou falando OPME. O povo do Nordeste já vai dizer: o Muricy, aqui é a OPME. Né? É isso, a gente tem que ir ajustando. Então, é fundamental nós diminuirmos custos que não agregam valor à expectativa do paciente. O que é que agrega valor? Eu ficar passando relatório escaneando o relatório para mandar relatório, para buscar relatório, para puxar tabela. O que agrega valor para o paciente é atendimento, é atenção, é paciência. Né? Então, isso agrega. E nós vamos precisar ter gente agregando valor no bom atendimento ao paciente. E aqui dentro ainda dessa nossa relação proativa, hoje, cada vez é mais importante nós termos reuniões com pautas, tá? Que bata lá um papo, que faça uma descontração. Mas a coisa mais importante é, quando eu vou para uma reunião, ter pauta. Pauta para as pessoas que vão participar e um roteiro do que você vai pedir ou falar, de forma resumida e clara. Né? Nós precisamos saber o que é que eu quero. Eu quero fazer um pacote, eu quero reajuste, eu quero acabar com a burocracia, eu quero melhorar a relação com a intervenção da tecnologia, eu quero eliminar papel. Então, precisa ficar bem claro. E nossos objetivos o que é que nós pretendemos. Eu não posso tomar o tempo de frete e ficar lá, não. Eu tenho que ter uma pauta e nós discutirmos. E quando essa pauta é enviada com antecedência, o nosso interlocutor tem toda a condição de se preparar já para não precisar estar repetindo reunião. Nós resolvemos a demanda naquele momento. Então, eu quero uma reunião com o FET. Qual é o assunto, Muricy? Meu assunto é simples. Eu quero refazer meu contrato conforme Lei 13.003. Quando eu chegar lá, ele já tem a cópia do meu contrato, ele já vai poder ter avaliado e vai, cada vez mais, poder resolver. Então, para finalizar a minha fala, eu poderia resumir minha fala em 3 pontos fundamentais. O primeiro é decisão com base em dados e fatos. Eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos, quem não mede, não gerencia. Eu tenho adaptado essa frase, para quem não tem dados confiáveis, não gerencia. Porque, às vezes, as medições saem um pouquinho erradas.
O segundo ponto que a gente tem enfatizado muito é a questão de termos uma relação transparente. Claro que bons dados levam a uma relação transparente também. Mas, acima de tudo, para a relação ser transparente, nós precisamos quebrar muitos paradigmas, que as pessoas estão acostumadas a ver um lado e o outro como inimigos. E nós somos parte de um único processo da saúde que junta comprador, prestador, fornecedores e médicos. E, finalizando, dentro de tudo, e dando até um repasse, eu peço a vocês que depois assistam a Mesa Tecnologia, foi fantástica e esclarecedora. Usarmos tecnologia. Não faz sentido tanta burocracia. Não faz sentido tanta impressão de papel. E só nós podemos provocar isso. E somos nós do comercial que somos os grandes protagonistas dessa situação. Nós é que temos que propor mudanças, nós é que temos que estar à frente de inaugurarmos um novo tempo na área de saúde, sem tanta glosa, sem tanta perda de tempo, sem tanto retrabalho e sem tanta burocracia. Então, pessoal, muito obrigado aí por nos ouvir. Espero que eu tenha feito uma boa apresentação. Muito obrigada, Muricy, pela sua apresentação. Foi muito esclarecedora para nós. Acredito que todo mundo, né, também tenha tido essa visão. Né? O pessoal aqui no chat está elogiando e agradecendo bastante sua apresentação. Nós vamos agora passar para a visão das operadoras com o Fredson, né? Vamos ver o que ele tem nos dizer depois das suas colocações, né? A gente sempre fala que é uma provocação, uma conversa dos dois lados, né? Não é um monólogo. O tempo é seu, Fredson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vicentina. Obrigado, Muricy. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Falar depois de Muricy é um desafio tremendo. O Muricy chega, parece que sabe tudo que a gente vai dizer, né? Aí bota a gente numa saia justa enorme. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Fredson Melo Ferraz. Hoje eu sou gerente de regulação na FACHESP, plano de saúde do pessoal da FACHESP. A gente fica aqui em Recife, mas nós temos abrangência em todo o Nordeste e extrapolando até um pouco essas áreas. A gente tem alguns beneficiários que dão um passeio lá pelo Sul, São Paulo, Rio, Minas, tá? E a gente acaba dando esse suporte e atendendo. Eu sou enfermeiro de formação, também sou coordenador de cursos de pós-graduação na Faculdade IDE, sou professor também, ministro cursos, assim como o Muricy. Eu gostei tanto de Muricy que resolvi seguir a linha dele, ministrando alguns cursos, tá? Principalmente na parte dos horários médicos do CVKM. Tá? Mas a minha formação ela é de auditoria. Eu sou enfermeiro e me especializei em auditoria, que é informática, saúde, tudo isso que gira em torno do processo de auditoria. E até 2019, eu exerci o papel de auditor de contas, então vivia nos hospitais, visitando pacientes, fazendo auditoria de contas, e não dava importância ao setor comercial, era um setor, assim, de certa forma, irrelevante. Em 2020, quando eu passei a assumir a gerência, aí eu fui conhecer o outro lado da moeda. Foi onde eu fui conhecer, partir para gerenciar, que a gente pega desde o credenciamento até o recurso de losas. E dentro desse escopo, nessa dimensão, foi que eu fui perceber o quanto é importante o setor comercial, seja ele em uma operadora, seja ele em um prestador, um hospital, uma clínica, etc. O município bem lembrou dos cursos que ele promove, que faz, que já veio vários vezes em Pernambuco, e ele foi o pioneiro em unir esses diferentes.
Muricy trouxe para os cursos dele o pessoal dos prestadores, hospitais, clínicas, e trouxe muita gente operadora. E ele sempre provocou, sempre trouxe essa provocação. Isso não é novo. O Muricy está falando aqui para vocês, ele trabalha esse papel há muito tempo atrás. É um pioneiro nesse aspecto. Eu posso dizer até um dos poucos. A gente vê muito curso, muito evento segmentado. É um evento para auditor de operadora, é um evento para gestor de operadora, é um evento para o pessoal de faturamento do hospital. E poucos procuram fazer o que o município já faz há muito tempo. É botar todo mundo numa sala, provocar uma discussão, provocar o conhecimento, provocar a unificação. E isso eu parabenizo você, município, porque eu vejo cada vez mais o quanto isso é relevante, né? Assumir aqui, e a gente pega desde o credenciamento, lá no comecinho, na hora que a gente vai conversar, na hora que a gente vai negociar, e começa a sentir as eficiências, começa a sentir os gaps, começa a ver a falta de preparo na oferta de uma proposta para a gente, e vem propostas discrepantes do que está acontecendo no mercado. Muito daquilo que o município disse, que o comercial ele tem que conhecer o que está acontecendo à sua volta, conhecer o que está acontecendo no mercado. Colocar aí que o áudio está travando, está normal, gente? Normalizou? Está tranquilo? Então, estão ouvindo, gente? Tá Melhorou agora, Fredson. Parou em que parte, alguém? Talvez ficar mais perto do microfone. Será? Apesar que eu estou lhe ouvindo bem. Vamos lá, gente. Não está travando, não. Então, a gente sente a dificuldade na hora que a gente vem negociar no credenciamento, a falta de informações, o prestador chega para a gente com propostas surreais, fora da realidade do mercado, com propostas sem muita base, sem muita fundamentação. Então, conhecer os seus custos, conhecer o papel, isso para o comercial é de extrema importância. E aí eu puxo um pouquinho antes, que na empresa de vocês trabalham hoje, em comercial, quem é que faz o comercial? Eu sei que há empresas que a dimensão delas, ela não comporta estruturar um setor comercial com uma pessoa exclusivamente para aquilo. Mas há empresas que já têm um porte maior, que têm um leque de parceiros, de carteira de operadora, de convênios, e aí já trago para vocês levantar a discussão junto à diretoria, né? Gente, está na hora de ter alguém, de ter uma pessoa, ou mais de uma pessoa, até dependendo do porte, para fazer o papel comercial, para verificar como estão os contratos, como estão as negociações, como estão os reajustes. Nós temos situações aqui, quando eu assumi, né, devido à nossa eficiência nossa mesmo de equipe, de pessoas, a gente vem procurando estruturar, de contratos muito antigos, sem reajustes, e ninguém pede. O prestador não pede, nós, do nosso lado, não temos braço de pernas para atualizar tudo, e aí vai ficando defasado com o tempo. Isso não é bom para ninguém, não é bom para vocês, não é bom para a gente. Tá? A ANS fizeram uma avaliação, então a operadora pode ser punida, porque não está reajustando os contratos. Isso é papel de quem? Isso é papel do comercial, fazer esse levantamento, verificar como estão os seus contratos e solicitar à operadora os devidos reajustes. Nós aqui conseguimos, estruturamos, estamos aos poucos atualizando esse pessoal. Mas isso é papel fundamental de um setor comercial eficiente e proativo, né, fazer esse levantamento. Então, nas instituições de vocês, se não tiver departamento comercial, avaliem a dimensão, avaliem se não seria o caso de chegar junto à diretoria, propor aquelas pessoas mais proativas. Você está trabalhando no faturamento, trabalhando na recepção, mas é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que busca se informar, faz um levantamento informal na empresa, busca levantar esses contratos, e aí você tem dados para apresentar à sua diretoria. Digo, olha, nossa situação, a gente está defasado com esses contratos, está defasado com esses reajustes. Não seria o caso de já iniciar o trabalho? Isso aí já seria um upgrade na sua carreira, já seria uma mudança na carreira de vocês. Os senhores gestores que estão presentes aqui,
Os gestores que estão presentes aí já levantem e chamem a atenção para isso e montar um setor onde tem pessoas que façam esse levantamento dessas informações. Isso é de extrema importância para vocês. E aí, vocês vão fazer o levantamento ativo. Vão avaliar a carteira de vocês, aquela carteira que está sendo produtiva, aquela carteira que não está. De repente, você enche demais a sua clínica, o consultório, o hospital, com uma operadora que remunera mal, que paga mal, e deixa de atender outra operadora que remunera melhor. São análises que o setor comercial é importante ele fazer. E aí eu já entro em outra esfera, que é o que está acontecendo hoje com várias instituições que estão se profissionalizando cada vez mais e trazendo para os departamentos comerciais, os setores comerciais, profissionais mais gabaritados, especializados para trazer. É o suporte de um médico, é o suporte de um enfermeiro, que tem um conhecimento mais técnico e subsidiar com as informações para que possam fazer essas negociações. Então, é muito disso do que você está falando. A questão da comunicação. Olha, eu sofro hoje aqui, vocês não têm ideia como eu sofro. A gente manda comunicar para muitos prestadores e esse comunicado chega no comercial e não vai para a ponta, não vai para onde deve ser. Exemplo, nós criamos um plano recentemente agora, em abril, agora nós criamos outro plano. Tá? Fizemos uma mudança de carteira, alguns beneficiários migraram de um plano para outro. Comunicamos a todos os prestadores. E o que é que a gente pegou ainda? Chegando o beneficiário no prestador, o prestador entrando em contato. Olha, a carteira aqui a gente não conhece, isso é um plano novo, eu não estou sabendo de nada. Chegou no detentor do departamento comercial, setor comercial, e ele não delegou, não colocou no sistema, todo um problema com o nosso beneficiário que você atendido e com o próprio hospital que deixa de atender, gera insatisfação do cliente, o cliente não volta. Eu gosto sempre de contar uma história, essa questão da comunicação. Anos atrás, quando eu estou na consultoria, a gente fechou um pacote de PMO, tá? O X, o pacote do PMO, o transplante de medula. E aí, fechou, eu sabia da negociação, tudo tranquilo. Esperei, o paciente foi atendido. Quando a conta chegou, o pacote de medula 30 dias, chegaram para mim 3 parciais. Quando eu olhei as parciais, eu fiz o somatório, o valor das parciais, elas representavam 50% do valor que a gente negociou. Quer dizer, o comercial negociou o valor, um pacote justo, correto, adequado, dentro do mercado, não comunicou aos envolvidos, tá? E na hora da cobrança, cobraram 50% das abertas, que representavam 50% do valor negociado no pacote. Então, aí vocês imaginam o prejuízo dessa instituição, por falta de comunicação. O prejuízo, a operadora manda uma informação e o prestador não distribui para o hospital, chega o cliente não é atendido, e aí ele volta acertando mal, né? É algo assim impensável, né? Então, tem que ter estruturado, tem que centralizar. Eu gosto muito de, sempre que eu converso com alguns comerciais, tem um comercial que tem 3, 4 pessoas, aí manda para qual e-mail? Aí manda para Francisco, @ Manuel, tal. Aí eu digo, gente, por que vocês não fazem um e-mail corporativo? Comercial, instituição, tal. Por quê? Eu tive muitos casos aqui, né? Em comercial também aconteceu, mas em setores de autorização. A gente sempre mandando e-mail para uma pessoa, tá? Maria, hospital, tal. E, de repente, Maria saiu. Saiu repentinamente, não passou nada para ninguém. Tudo que está em e-mail de Maria não conseguiram pegar. O que aconteceu? Nós tivemos que mandar tudo novamente, mas para a instituição, houve um atraso nos processos. Então, uma coisa simples como essa, uma atitude como essa, que é um coletivo, onde várias pessoas, ou aquela pessoa ali que trabalha lá, se ela for exclusiva só, se for apenas uma pessoa no comercial, se ausentar, adoeceu, saiu, trocou de emprego, outras pessoas possam acessar a caixa e dar continuidade no trabalho.
São soluções simples. Tá? Manter esse diálogo interno, ter as informações que o Muricy já falou, né? Você ter esse apoio, esse suporte técnico para saber quanto custa o procedimento na sua instituição, se aquilo ali, ter o suporte adequado, saber se aquele valor que a operadora propõe um novo credenciamento remunera como suficiente. Conhecer a operadora. Ah, gente, vocês têm hoje nós temos um mundo. Antes, para a gente ter informação sobre qualquer coisa, é muito complicado. Hoje, você entra ali no site da ANS, entra na sala de situação, você conhece tudo sobre a operadora. Você conhece quantas vezes ela tem, a atuação dela, você vê a situação de glosa dela, se ela glosa muito, se ela glosa pouco. Tá? Você vê como é que está a situação financeira da operadora. Você pensa todas essas informações quando você vai poder fazer uma boa negociação. Tá? Estou questionando aqui, todos estão entendendo tranquilamente. Como é que está o áudio, gente, para vocês aí? Estou preocupado com isso. Vicentina? Fredson, ele tá picando um pouco o seu som, Fredson. O som está ficando um pouco, É como se ele estivesse dando um eco e cortando. Às vezes você está num setor muito aberto, não. Deixa eu tentar botar um fone, Vicentina. Vou pegar um fone aqui, minutinho, tá? Ok. Glória a Deus, finalmente, depois de 20 minutos fazendo isso. Uma idiotice dessa. É um tempo aí que o Fredson vai ajeitando, porque realmente o assunto é instigante e é bom que a gente ouça um pouco melhor o Fred, mas ele já retorna, né, Vicentina? Isso, e uma coisa que ele falou que é muito interessante, a gente vê muito nos hospitais, é realmente não ter um setor de comercial muito estruturado e os contratos sem renegociação. E aí, quando alguém chega que tem o pique, ele quer recuperar em um ano os 5, 6 anos sem renegociação. Aí também não tem como, né? Você não vai poder botar uma metralhadora no plano de saúde, porque a falha é interna. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também, né? Da gente olhar por esse lado e ter sempre, né? Eu falo assim, a automação, o sistema hoje tem muitos sistemas que ele te dá alerta quando você parametriza de forma correta que o contrato seu vai vencer. Se você quer que te avise com 90 dias de antecedência, com 60 dias, com 120. Isso facilita muito, né? E a gente ainda manda, você sabe disso, todo ano, um aviso nas redes sociais de tudo. Você deve pedir seu reajuste nos primeiros 90 dias do ano. E um bocado de gente não pede. Aí você está chegando no final de... Igual eu estou olhando um cliente agora, nós estamos já em novembro. E eu comecei lá e agora em agosto. Ele nem o do ano passado, nem o desse ano, ele não pediu. A menina de Teresina comentou alguma coisa aí. Deixa eu ver. Dizendo que lá tem a Super Marlene, lá em Teresina. Teresina, Piauí. É a Super Marilene. E aí, como é que está agora? Eu coloquei o fone aqui, mas eu acho que não está pegando também. Não, ele agora está picando um pouco mais. Não sei se é seu fone. Piorou, foi? Não, repete aí. Fala mais um pouco para a gente ver. Como é que tá? Piorou a situação? Não, agora parece que melhorou. Tá. Isso. Deu uma melhorada? Vamos lá. Deu. Pode continuar. Vamos seguir em frente, tá? Eu estava falando, aí a Super Marilene lá de Teresina, né? Que está muito bem equipada, né? O time lá, né? A gente já teve algumas conversas em Teresina. Mas isso, tem que ter a instituição, a gestão,
tem que apoiar a gente. E, às vezes, a gestão não enxerga isso. Então, eu coloco isso para vocês como uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Quando você chega com essa visão diferenciada, apresenta essas informações, esses dados, talvez você consiga fazer aí uma diferença, fazer uma diferença dentro da sua instituição. Abrir os olhos da gestão para isso. Agora, tem que se preparar, você tem que se capacitar. Você assiste as lives de município, participa dos cursos do município, participa dos cursos da gente na faculdade de você amplia o seu conhecimento, o seu campo de visão, e se a gestão não provoca, você chega provocando a gestão. Só, olha, é necessário fazer. Como é que estão nossos contratos, doutor? Como é que está o nosso reajuste? A gente está com todos os reajustes em dia, e aí tem um prazo para você solicitar. Operadora, gente, falando para a visão do lado da gente, operadora, ela não tem interesse em glosa e em deixar de dar reajuste. Tá? Nós podemos ser penalizados se a gente não der o reajuste pela própria ANS. Então, a gente tem essa obrigação e a gente tem essa vontade. O que falta em algumas operadoras, como era o nosso caso há pouco tempo atrás, era pernas, braços, para que a gente pudesse fazer o acompanhamento dos nossos contratos. E aí a gente acabava respondendo apenas quem nos provocava. Quem não nos provocava ia ficando acumulado. Agora não, a gente já está começando a ver, ó, no período de reajuste contratual. Vamos lá, se não for provocado, vamos lá. A operadora não tem interesse em glosa. A gente não tem interesse em glosa. Glosa é retrabalho, você vai ter que mobilizar uma equipe administrativa, uma equipe técnica, você vai ter que fazer o reprocessamento disso. O interesse da gente é que tudo flua, corra normalmente dentro dos padrões estabelecidos, que faça a cobrança adequada. Infelizmente, às vezes a glosa é necessária, por vários motivos, que não vamos elencar aqui. E aí ocorre, porque não tem como a gente pagar. Você manda a cobrança num código errado. Agora mesmo chegou um profissional médico que entrou em contato, Fred, olha, eu fiz a cirurgia dessa paciente agora em julho e tive a glosa, não recebi nada. O que é que aconteceu? Eu olhei de uma forma muito simples. A beneficiária mudou de plano. A autorização estava no número de carteira. Na hora de mandarem o XML, acho que pegaram do cadastro da beneficiária do plano antigo e mandaram na carteira antiga. Quando bateu aqui, o sistema automaticamente cruzou. Por quê? Naquele código não tinha autorização. A autorização estava no outro código. É uma coisa muito simples. Isso para a gente gera um retrabalho, eles vão ter que representar a conta, a gente vai ter que fazer reanálise, reprocessamento. Então, não adianta, não é interessante. Eu sempre gosto, esse final de semana eu tive sala de aula, que dá uma disciplina de tutoria das operadoras. E aí eu sempre gosto de citar, que as pessoas fiquem bem em mente. Gente, vamos separar. Existem operadoras, existem operadoras. Existem operadoras que entram no mercado e aí elas não têm aquela seriedade de trabalhar, quer economizar e ganhar dinheiro a todo custo. Mas existem aquelas operadoras que são sérias, que visam o beneficiário e para isso respeitam o parceiro prestador. As autogestões são um exemplo disso. Nós que somos de autogestões, nós visamos muito e atendemos muito o nosso beneficiário. Não tem interesse em glosa, não. A gente não tem interesse em glosa, não. A glosa é uma consequência de um processo errado. A glosa não é bom para ninguém, não é bom para o prestador, não é bom para a operadora. Porque a gente vai ter trabalho depois, a gente mobiliza a equipe para poder resolver quando é feita a correção. Agora, estou dizendo, existem operadoras que talvez não sejam sérias, e aí façam a glosa porque estão no prejuízo, tá? Estão no prejuízo, e aí querem protelar o pagamento. Existem essas situações. Glosa sem motivo, mas na ótica de quem não tem motivo? Talvez se apresentar, pode ter sido uma falha operacional, sistema, falha humana. Olha, não teve motivo, sempre tem motivo. Existe falha operacional, de sistema humano, mas sempre há um motivo. E existem situações que eu estou acabando de falar, que tem determinadas operadoras que estão numa situação financeira difícil e acabam fazendo aquela chamada glosa linear para ganhar tempo e receber novas verbas, fazer caixa para poder fazer o pagamento. Existem situações assim, mas isso não é interessante. A glosa, para a gente operadora, isso pontua negativamente junto à ANS.
Aí, no nosso IDSS, o Índice de Desenvolvimento Estatal Suplementar, se uma operadora está com índice de glicose muito elevado, ela leva uma pontuação negativa lá no IDSS. A pontuação negativa no IDSS não é bom. Então, por que teremos interesse? Então, são situações desse tipo. Tá? Tem muita pergunta aí no chat, a gente pode ir deixando aí para o final depois, você pode levantar e a gente vai discutindo aqui. Mas são essas situações que um comercial proativo, ele vai levantar, vai discutir, vai conversar. Se a glosa está alta, o comercial proativo, ele deve ser provocado. Vocês que trabalham na instituição, saber que existe esse departamento comercial, setor comercial, leva para ele e diz, olha, está acontecendo muito isso aqui com muita frequência de rotina. Então, o comercial proativo vai chamar para reunião, seja ela presencial, seja ela por videoconferência, para questionar e procurar sanar essas situações. E hoje é uma realidade, a videoconferência é uma realidade, mas vou dizer para vocês, tá? O corpo a corpo não tem coisa melhor, tá? Quando a gente vai, bota aquela conversa, bota as cartas na mesa, bota os dados, não há nada melhor que isso. Então, se possível, se é algo que justifique, algo que envolva um problema muito grande, valores financeiros, marca uma viagem, pega um aviãozinho, é tudo perto, a gente vai, conversa, chama o prestador, chama a operadora para conversar. Aí isso é importante. Tá? Então, são esses recadinhos aqui, reforçando o que o Maurício falou, o Maurício bem colocou tudo isso aí, e eu estou mostrando para vocês o lado da gente, o lado da prestadora, que nós não temos interesse em glosa para a gente não é interessante, pontuar a gente negativamente do PNS, nós não temos interesse em não dar reajuste. Agora, acontece, não acontece comigo, a nossa operadora, às vezes a gente não tem perna para poder fazer a análise da glosa no tempo hábil, nós temos algum processo que está equivocado no sistema, aí ocorre uma glosa de sistema, tá? Uma glosa de operação. Às vezes acontece, a gente não dá o reajuste porque a gente não foi provocado, mas não há interesse. Isso pontua negativamente, isso representa risco para a operadora. Tá? E aí cabe o setor comercial das instituições fazer essa provocação, chamar para conversar, apresentar, e cada um vai resolvendo isso. E também conhecer quem são as operadoras sérias, tá? Quem são as operadoras sérias e quem não são as operadoras sérias. A Suzana está perguntando, quando a faixa alterar a forma de envio, a Suzana, pode mandar, eu vou deixar meu contato aqui para vocês podem mandar isso aqui para mim também, que a gente vai discutindo, conversando. A gente já mudou muita coisa, aqui, mas não sei se essa parte que você está questionando aí, a gente está fazendo a operação. Mas a gente mudou muita coisa e vamos mudar mais ainda, tá? Para que vocês possam melhorar cada vez mais. Cetina Muricy, fique à vontade. Agora entenderam que... Queremos agradecer, Fredson. Ô, Fred, a questão é que a gente tem que pensar que temos que evoluir a cada dia. Toda vez que a pessoa deita em berço esplêndido e acha que o mundo vai resolver por ele, ele está realmente perdendo tempo. Quem tem que fazer a diferença somos nós, né? Eu vejo aqui um exemplo típico de Vicentina que está fazendo, de você que está fazendo, e várias outras pessoas que estiveram aqui conosco esses dias, estão aqui conosco, estão buscando também fazer. Eu acho que cada vez que tiver mais uma liga, a gente dá mais um passo. Isso é verdade, viu? Queremos agradecer ao Fredson pela contribuição dele, muito esclarecedora. Nós temos aqui algumas perguntas no chat, tá? A Cassiele, ela falou que ela está com um determinado convênio
que teve um reajuste no aditivo contratual. Essa atualização foi feita no sistema, porém, eles continuam recebendo as glosas como diferença de tabela, né? Sendo que os valores já estão acordados, estão realizando o recurso e estão sem sucesso, Fredson. Qual a orientação que a gente pode estar passando para a Cassiele? Comercial, chama, sobe a questão, manda o comercial subir a questão, conversar com a gerência, com a diretoria, tá? E aí vai ser tomada outra atitude. Existem situações em que algumas operadoras têm alguns déficits de estrutura, e por isso às vezes demora um pouquinho mais. Agora, dependendo do tamanho da seriedade, aí vai se passando, dá uma prioridade. Mas sempre recomendo, se está se tratando de uma instância interior, uma instância direta ali, e não tem sucesso, vai subindo. Sobe para a supervisão, sobe para a gerência, sobe para a ouvidoria, para a diretoria, tá? Sempre escalonado. E aí vai chegar uma hora que vai ser resolvido. Bota o comercial para conversar, tá? e vai resolvendo isso. Escalonando até que se resolve. Tem uma outra questão ali, eu fiquei um pouco fora do contexto, porque eu estou no celular, que alguém postou, deixa eu só ver quem foi. Se o cara conversa no batidão da TI, não vai. Então, eu só um negócio. Então, e eu falei isso pro áudio. Foi a Suzana, sobre a Faquer. Né? Foi você que postou para ela seu contato? Para ela resolver a questão do relatório de glosa? Sim, para ela e para todos que precisarem, tiveram alguma dúvida aqui em relação a nós da Fasteste, ou independente disso, em relação a qualquer outro assunto, eu estou à disposição, tá, de todos aí. Ok, então. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Então, acho que agora, nesse momento, eu quero entender muito as oportunidades de Campinas, que é, depois de Florianópolis, é o maior serviço, vocês estão lá já. Depois negócio. Então, quero agradecer. Seu microfone está fechado, Muricy. Eu disse que nós podemos já encerrar a mesa e você fazer aqueles convites para a nossa amiga de hoje à tarde. Sim. Nossa mesa da tarde, né? Um minutinho. Nós vamos ter um encerramento, né? Na parte da tarde, sobre a experiência do paciente, com a Juliana Vidal, é uma enfermeira especialista nessa área, uma avaliadora da UNA. Convido a todos vocês a estarem presentes na parte da tarde. E agradecer por todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Os caras fazem 8 mil ressonâncias por mês. Lá está bem ou mal está bem. Agora, Campinas a gente tem que dar um jeito. Né? Campinas é onde está ainda, tem um puta potencial e a gente está menor. Tem outras praças, depois a gente vê. E depois, no segundo momento, a gente vê como que não pega Campinas com Floripa. Coloca um supertáxi, não, padronização. Muricy, acho que seu microfone está... Até a tarde. Até a tarde, um grande abraço para todos vocês. Você está lá conosco. Fredson, muito obrigado, meu irmão. Abraço, Muricy, bem-vindo. Esperando você em Pernambuco de volta. Tá certo. Até a tarde. Até a tarde. Então, gente, obrigado a todos. Estou à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida no WhatsApp. Prazer. Prazer, Fredson. Um grande abraço.